Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Super Acadêmico. E hoje eu vou fazer alguns comentários desse meu livro aqui, Nelson Carneiro. Esse livro faz parte da coleção Gente da Bahia, publicado pela Assembleia Legislativa da Bahia. E eu lembro que esse livro foi feito por encomenda, né? Eu fui pesquisar sobre a vida de Nelson Carneiro e achei interessante trazer isso aqui para vocês, como um traço de história, de atualidade, e também como uma figura interessante da história, né, da sociedade baiana. Então, antes de começar, claro, não lembre de se inscrever, dar like no vídeo, comentar, né, compartilhar para outras pessoas que possam querer seguir o canal. E dá uma olhada também na descrição do vídeo que tem os links que eu coloco aí sempre, né, de meus livros, minhas músicas, né, outros vídeos. Dê uma olhada aí. Então, o Nelson Carneiro, ele é principalmente conhecido por ter sido o senador, né, membro do Legislativo brasileiro durante o período ditatorial, assim, antes do período ditatorial, durante o período ditatorial e depois do período ditatorial. Ele teve uma vida bastante longa e presente na política brasileira. Ele foi notório, né, ele é muito conhecido pelo fato de ter sido o autor da lei que regulamentou, né, que legalizou o divórcio no Brasil, que foi uma lei promulgada em 1977, né, bastante atrasada comparado com outros países que tornaram o divórcio legal há muito mais tempo, né? Até 1977 o casamento civil tinha a mesma estrutura do casamento religioso, o casamento católico, em que não podia ser dissolvido, né? O casal tinha que permanecer ligado mesmo que estivesse separado. E aí legalmente causava uma série de problemas, né? Causava problemas principalmente para as mulheres que não podiam exercer legalmente a sua identidade como solteira e permaneciam casadas oficialmente, e aí tinha problemas de contas de banco, problemas de cartório, vários problemas legais mesmo, problemas práticos, da guarda dos filhos, uma série de problemas que com a promulgação da lei do divórcio possibilitou que muitos os casais separados pudessem oficializar sua separação legalmente, devolvendo de certo modo a autonomia, né, para os indivíduos envolvidos, especialmente para as mulheres por causa dos preconceitos da sociedade brasileira, que sempre foi e ainda é muito machista. Então, o Nelson Carneiro também ele é visto como um representante baiano negro, né, no Legislativo brasileiro. A filha dele atua também no Legislativo brasileiro em causas femininas, né, até hoje. Só que ela tem sua base eleitoral, digamos, no Rio de Janeiro e não aqui na Bahia. O Nelson Carneiro, ele começou a vida pública dele aqui na Bahia, localmente, né? E depois expandiu para o cenário nacional. Durante a ditadura, ele foi oficialmente do partido oposição, né? De oposição do regime, o MDB, e depois permaneceu no MDB como se transformou em PMDB, tendo morrido em 1994, né? Já depois da Constituição ter sido promulgada. Inclusive ele participou da Constituinte também. Bom, foi um político bastante atuante em vários momentos, né? Desde a época do Getúlio, né, da ascensão do Getúlio Vargas, ele já estava presente como um jovem, digamos assim, participante da vida política. Viveu, se eu não me engano, no bairro da Saúde, né, de maneira não ostentosa, né? Foi um crítico interno do regime militar, né, tanto que ele não foi exilado, nem teve mandato cassado, nem nada, mas ele sempre foi um crítico. Com a redemocratização, ele participou também dos movimentos de redemocratização
participou da Constituinte, como eu falei, e a notoriedade dele realmente veio, chegou a ser presidente do Senado também durante uma época, entre 89 e 91, justamente durante o período eleitoral, né? 89 e 91. Ele ficou notório, como eu falei, pela... Aqui, ó, retrato dele composto. Pela lei do divórcio, em 1977, e pôde assim criar uma marca, né, digamos assim, dele, que é a filha dele. Isso daqui é pra aumentar de novo. Vini, você vai roletando aí, uma hora você vai ver. Laura Carneiro. Na época que eu escrevi, agora eu não sei, mas na época que eu escrevi ela era deputada estadual no Rio de Janeiro. E com a aprovação da lei do divórcio, ele pôde pegar e contribuir historicamente para a atuação mais livre das mulheres em relação ao seu laço matrimonial, né? Então, durante muito tempo, a identidade feminina sempre esteve ligada com o casamento, com o marido, né? E aí, a partir do estabelecimento da lei do divórcio, muitas das mulheres que já eram separadas, principalmente, puderam oficializar suas situações e poder viver uma vida independente, né? Apesar de que hoje em dia, né, muitas coisas, digamos assim, retrógradas têm tomado a frente da sociedade, fazendo que muitas vezes ainda se estigmatize, né, mulheres separadas, nem tanto homens, mas muito mais mulheres. Mas ainda bem que leis como a Lei Maria da Penha em relação à violência contra a mulher existe para poder diminuir um pouco, né, mitigar um pouco essa situação, e também a questão do a questão da licença maternidade e da pensão alimentícia, né, que são leis que protegem muito as mulheres de relacionamento com os filhos, fora ou dentro do casamento, né? Então a ideia é que haja leis que defendam, que protejam as mulheres em uma sociedade que tradicionalmente desrespeita as mulheres, certo? Então esse é um pouco sobre o Nelson Carneiro. Se tiver um dia a oportunidade de entrar em contato com esse livro, eu sei que ainda se encontra por aí, né? É um livro que não é um livro comercial, digamos assim, mas se encontra por aí em sebos, né? E aí pode ser uma boa leitura para conhecer um pouco sobre esse período histórico, né? Um momento histórico em que o Nelson Carneiro viveu, e também sobre essa questão dos direitos conquistados pelas mulheres ao longo do tempo, né? Primeiro, o divórcio, né? Lei Maria da Penha, pensão alimentícia, licença maternidade, e hoje ainda a luta com relação ao aborto, né? A legalização do aborto, que também seria uma conquista relacionada com a mulher, né? As mulheres sendo donas dos seus próprios corpos, né? Que sempre foi a grande questão envolvida nisso aí. Certo? Então, é isso aí, e até o próximo vídeo.